Olá, turma, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre produtos notáveis, tá? Abram a apostila, deixa eu só abrir aqui para passar para vocês um segundinho da página. Então, vai começar ali na página 14, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, só para a gente marcar aqui, é página 14. Lá da apostila de vocês, então se quiser dar uma pausada no vídeo enquanto vocês pegam a apostila, tá? E aí a gente volta. Então, nós já começamos a ver esse tema em sala, que é o produtos notáveis. Nós vamos trabalhar hoje dois tipos de produtos, existem outros, mas hoje a gente só vai falar sobre dois tipos, que é o que nós chamamos de quadrado da soma e depois o quadrado da diferença, tá? Então, o que vem a ser produtos notáveis e o que é o quadrado da soma? Então, primeira coisa, né? Ele até coloca aqui alguns questionamentos, ó. Você lembra o que é produto? Isso mesmo, produto é o resultado de uma multiplicação. Então, se eu tenho um termo, por exemplo, 2 vezes 3, isso daqui também nós podemos chamar de produto, tá? Agora vamos estudar as multiplicações de certas expressões. Então, ou seja, quando eu não estou utilizando, né, número, eu tenho o quê? A parte literal que nós chamamos, que são as letras, né? Então, se eu posso ter 2A, por exemplo, mais B, então isso daqui seria o quê? Nós já vimos isso, uma expressão algébrica composta por dois termos. Lembrando que o que separa um termo de um outro termo é sempre um sinal de mais ou um sinal de menos, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Depois, pensando, né, nas expressões algébricas, nós vamos o quê? O desenvolvimento dela, na forma de uma potência, ele estabelece uma certa regularidade, né? O que vem a ser isso, gente? Então, vamos pegar aqui, ó, esse exemplo aqui de baixo. Eu tenho lá A mais B, entre parênteses, elevado ao expoente aqui 2. O que significa A mais B elevado a 2? Significa que eu vou repetir tudo que está no meu parênteses duas vezes. Então, eu vou fazer como está aqui embaixo, ó, A mais B, isso vezes A mais B, tá? Então, tá lá, ó, tá aqui embaixo, ó, A mais B vezes A mais B. E aí, o que significa isso? Significa que todos os termos daqui dessa primeira parte, ele tem que multiplicar com todos da segunda. Então, esse A eu vou fazer vezes esse A eu vou fazer vezes o B eu vou fazer vezes o A e o B eu vou fazer vezes o B. Então, tá aqui, ó, demonstrando. E aí, o que é o resultado disso? Ó, A vezes A, tá lá, ó, A vezes A. Depois, A vezes B, ó lá marcado, A vezes B. B vezes A, ó lá, B vezes A e B vezes B, B vezes B. Bem, a gente viu, ele aproximou aqui os termos em comum, ele só mudou essa ordem. Por quê? Aqui embaixo, olha só. B vezes A também é a mesma coisa que A vezes B. E esses dois termos, ele tem algo em comum, que eles são iguais, né? E aí, quando a gente tem termos semelhantes, a gente pode somar, tudo bem? Então, ó, quem é o A vezes A? A vezes A eu posso escrever na forma de A ao quadrado. E quanto que é AB mais AB? Lembrando que na frente, quando não tem nada, é sempre o 1. Então, eu vou somar 1 mais 1, 2. 2AB. E B vezes B, quem é? É o B ao quadrado. Tudo bem? Então, vamos pensar aqui, ó.
Então, participe do desenvolvimento desse produto completando os espaços. Então, olha lá. 3 mais 4 ao quadrado, eu também posso falar que 3 mais 4 dá 7, que é igual a 7 ao quadrado, tudo bem? Mas eu também posso falar o quê? Que 3 mais 4 igual a 7 ao quadrado é também... Quem é o 3 mais 4? Quanto que dá, desculpa, 3 mais 4 ao quadrado ou 7 ao quadrado? 7 ao quadrado não é 7 vezes 7? E a gente sabe que dá 49, tá? Agora a gente vai utilizar a propriedade distributiva. Ó. Eu vou esquecer esse 7 e vou pegar esse 3 mais 4 ao quadrado. Tá aqui, ó. O que eu vou fazer? Quem é o 3 mais 4 ao quadrado? Eu vou repetir o 3 mais 4 duas vezes. Então, eu vou fazer 3 mais 4 vezes 3 mais 4, tá? Repetir duas vezes. E agora? Eu tenho que fazer a distributiva. O 3 vai multiplicar com 3, que vai ficar 3 vezes 3. O 3 vai multiplicar com 4, 3 vezes 4. O 4 multiplica com 3, 4 vezes 3. E o 4 multiplica com 4, 4 vezes 4. O 3 vezes 3, ah lá, tá aqui embaixo, copiou, ele aproximou, ele trocou. Tá vendo que 3 vezes 4 e 4 vezes 3, eu posso mudar a ordem, posso deixar como 3 vezes 4 aqui também, né? Eu tenho o que aqui? Eu não tenho duas vezes repetindo isso daqui? Então, eu posso falar que é 2 vezes 3 vezes 4. E quem é o 3 vezes 3? É o 3 ao quadrado. Tem um 2zinho aqui pequenininho, vou colocar lá. E quem é o 4 vezes 4? É o 4 ao quadrado. Tudo bem? Quanto que dá 3 ao quadrado? 3 vezes 3 dá 9. E 2 vezes 3, 6. Opa! 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4 dá 24. E 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Agora é só somar. 16 mais 24 aqui, ó, dá 40. Com esse 9, 49. Então, ó, a gente resolveu aqui de duas formas. A gente somou esses dois, que resultou em 7, e a gente sabe que 7 elevado a 2 é 49, como a gente também fez através do mecanismo da distributiva e chegamos no mesmo resultado, tá? E aí vocês podem me perguntar, por que assim aqui a gente também não faz? Porque não tem como, são termos diferentes. Eu somar A mais B, eu não sei quanto que é A e quanto que é B. Então, eu não posso somar duas situações que eu não sei o que é, tudo bem? Então, olha lá, vamos escrever essa situação, vamos tentar completar, a gente acabou de ver ali. Só que para completar agora, eu vou ensinar para vocês uma frase que eu acredito que é muito mais fácil de nós trabalharmos. Eu vou fazer a frase, depois eu tenho ela no último slide, que eu vou querer que vocês dêem um pause e anotem, tá bom? Então, olha lá. A frase diz assim, sem a gente precisar fazer a distributiva, diz assim, para a gente pegar, esse é o primeiro e esse é o segundo, tá? Eu vou chamar de primeiro termo e segundo termo. O quadrado do primeiro. Então, primeira coisa é o quadrado do primeiro. Então, vou pegar o primeiro e vou levar ao quadrado. Ao quadrado, tá lá. Mais, porque o valor aqui é pela soma, então o termo central é mais. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo, que é o b. Pronto. Já resolvemos isso sem precisar fazer a distributiva. Tudo bem? Então, vamos avançar um pouquinho. Aqui ele está colocando mais uma vez aqui, né, a expressão que a gente acabou de resolver, ó. Olha lá como ficou, né? Então, ele vai deduzir aqui da onde que surgiu esse produto notável. Então, tem aqui uma dedução através do estudo aqui desse quadrado. Então, ele pegou o quê? Um quadrado maior e ele fez uma divisão aqui, não em partes iguais, não ao meio. Ele fez uma outra divisão aqui, ó, né?
E aí, o que ele resultou disso? Ele resultou que esse pedaço aqui, ó, esse daqui era um quadrado, tudo bem? Qual que é a área desse quadrado? Como que a gente calcula a área do quadrado mesmo, né? Lado vezes lado. Então, eu poderia falar que a área desse quadrado é A ao quadrado. Essa figura aqui, o que que é? É um retângulo, tudo bem? Qual que é a área desse retângulo? A área do retângulo não é base vezes altura, então eu poderia falar que aqui é A vezes B. E esse daqui? Esse pedacinho mede B, esse pedacinho mede A, é também um retângulo. Então aqui eu também posso falar que é A vezes B. E esse daqui pedacinho não é B? Então, qual que é isso aqui? Não é um quadrado? Não é lado vezes lado? B vezes B, B ao quadrado. Agora, se eu quero saber essa área total, eu tenho que somar tudo isso? Então, eu vou somar essa área, que é A ao quadrado, mais essa área, que é AB, mais essa outra área aqui, que é mais AB, mais essa outra área, que é B ao quadrado. Então, somando tudo isso, ó, aqui eu não tenho termos em comum, ó, AB mais AB, ou seja, essa área é igual a essa área. Então, eu posso falar que é A ao quadrado mais 2AB mais o B ao quadrado. E aí a gente chega nessa fórmula, tudo bem? Então, olha só. Pensando nisso, e agora a gente vai observar essa outra figura que é um quadrado, tá? O que que a gente tem aqui? Se eu quero fazer a área desse quadrado, se esse lado é AB e esse é AB, isso é o quê? Não é lado vezes lado? Então, eu vou ter que a área desse quadrado é AB ao quadrado. Aqui, ó, AB ao quadrado. E aí, como que é isso ao quadrado? Isso não é a mesma coisa? Olha a frase, o quadrado do primeiro, A ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E a gente chega. Nossa, professora, mas você está fazendo a mesma coisa várias vezes? É que eu estou mostrando para vocês de diversas formas como a gente pode chegar no mesmo conceito. A gente está trabalhando de diversas formas. Então, primeiro, da onde que surgiu essa forma desse produtos notáveis? Ela surgiu através da área de uma figura desse jeito aqui, ó. Peguei uma planta, por exemplo, e eu dividi não em partes iguais, eu fiz a sala aqui, ó, por exemplo, nesse tamanho, um quadrado. Aqui eu peguei e fiz, por exemplo, a cozinha deste outro tamanho, um quarto deste outro tamanho, e aqui uma área desse tamanho, um exemplo. O que eu tenho com isso daqui? Eu tenho que calcular essa área, mas eu não sei. Mas pensando por esses lados, a gente chega nessa formulazinha e nesse cálculo aqui, tudo bem? Então, isso é o que nós chamamos de produtos notáveis pela soma, tá? E aí, eu vou começar aqui a fazer esses exercícios e depois eu vou querer que vocês dêem um pause para vocês desenvolverem esses outros aqui rapidinho, tá? Então, olha só, ele fez aqui. Quem é o 23 ao quadrado? Eu posso escrever 23 de diversas formas. Eu posso colocar como 20 mais 3. Eu posso colocar como 13 mais 10. Eu posso escrever de diversas formas o 23. Ele colocou como 20 mais 3. Então, se eu for tentar decompor o 20 mais 3, quem que é o 20 mais 3 ao quadrado? É o 20 mais 3 vezes o 20 mais 3. E eu posso aplicar a distributiva. 20 vezes 20, 20 ao quadrado. 2 vezes 20 vezes 3, que é 20 vezes 3 aqui, e depois eu vou fazer 20 vezes 3 de novo. Vou repetir 2 vezes? Então, é 2 vezes 20 vezes 3. E depois, é o 3 vezes o 3, que dá 3 ao quadrado. Quem é o 20 ao quadrado? É o 20 vezes 20, que dá 400. Quem é o 20? O 2 vezes 20, aqui, ó, é o 40. E o 40 vezes 3 é o 120. Quanto que é 3 ao quadrado? É 3 vezes 3, que dá 9. 400 mais 120, 520 mais 9, 529.
Então, olha só, esse número, eu poderia resolver ele fazendo uma multiplicação de 23 vezes 23. Né? Eu chegaria 3 vezes 3, 9, 2 vezes 3, 6, mais 3 vezes 2, 6, 2 vezes 2, 4, e aí soma 9, 12, 1, 5. E aí eu chegaria nesse mesmo valor. Como eu também poderia resolver dessa mesma forma. E eu também chegaria nesse valor. Então, olha só, vamos pensar de outro jeito. Quem pode ser o 42? Eu vou fazer como o 20. Deixa eu pegar um número fácil. Eu vou pegar o 30. A gente pode fazer o número que a gente quiser, vai dar sempre o mesmo resultado, tá? Mais 12. 42 eu vou colocar como 30 mais 12. E aí eu vou fazer lá 30 mais 12 vezes 30 mais 12. Eu vou direto pelaquela fórmula lá que eu falei. O quadrado do primeiro, então é 30 elevado a 2. Mais 2 vezes o primeiro, que é 30, vezes o segundo, que é 12. Depois, mais o quadrado do segundo, que é 12 ao quadrado. 30 ao quadrado dá 900. 2 vezes 30 dá 60. 60 vezes 12, vou ter que fazer aqui um rascunho, ó. Vai dar 0, 12, mais 0, 6, 0, 2, 7. Dá 720. 720, 12 ao quadrado dá 144. 12 vezes 12. Somando tudo isso, ó, 900 com 700 vai dar 1.600. 1.620. 1.620 com 144, 1.600, 1.764. E aí a gente chega no valor de quanto que é 42 ao quadrado, tá? Agora eu quero que vocês pausem o vídeo e tentem fazer esses exercícios aqui, ó. O A, o B, o C e o D. Rapidinho, tá? Que aí depois eu já volto e corrijo. Bem, então vamos lá, eu vou fazer rapidamente essa correção com vocês, tá? Desses exercícios, para a gente avançar um pouquinho. Então, olha só, quem é o P mais 7 ao quadrado? É o P mais 7 vezes o P mais 7, tudo bem? Ou posso fazer a distributiva P vezes P, P vezes 7, 7 vezes P, 7 vezes 7. Como eu posso aplicar a fórmula? Lá que eu falei, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, e já chego na frase. Então, ó, o quadrado do primeiro, quem é o primeiro? É P. P é o quadrado. Mais 2 vezes o primeiro, 2 vezes P, 2P, ó. 2 vezes o primeiro, 2P, vezes o segundo, que é 7. Então, eu tenho 2 vezes P vezes 7. Esse 2 e esse 7 eu posso multiplicar entre eles, ó. 2 vezes 7, 14. Então, 14P. Mais o quadrado do segundo. Qual que é o quadrado de 7? Não é 7 vezes 7? 7 vezes 7, 49. E aí, a gente já chegou no resultado. A mesma coisa no B. Quem é M mais 9? É o M mais 9 vezes M mais 9. Faz a distributiva que também dá certo. Ou vamos pela frase, né? Isso aqui também está multiplicar tudo. O quadrado do primeiro, M ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro. Então, aqui, ó, 2 vezes o primeiro, que é M, vezes o segundo, que é 9. Pode multiplicar esse 2 com esse 9, que dá 18. E aí continua 18M, mais o quadrado do segundo, M, 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. E aí chegamos nesse resultado, tá? Olha lá no C. Ixi, agora parece que complicou, mas não complicou não, ó. X mais 3 meios vezes x mais 3 meios. Multiplica tudo. X vezes x, x mais
3 meios, depois 3 meios mais x, 3 meios ao quadrado. Então, como ficaria isso? Vamos pela frase. O quadrado do primeiro, o primeiro é x, x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro, que é 2x, vezes o segundo, que é 3 meios. Gente, esses números, eu vou colocar eles próximos para vocês entenderem, tá? Que dá na mesma, 2 vezes 3 meios, vezes x. A ordem não interfere, a gente viu no slide anterior. Quanto que dá 2 vezes 3? 6. E 6 dividido por 2 não dá 3? Então, eu posso também fazer o quê? Esse 2 que está multiplicando, eu posso dividir por 2 que está aqui dividindo. 2 dividido porque eles estão multiplicando, então também posso fazer isso. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 3, 3. Então, aqui vai ficar 3x. Mas, depois ele tem 3 meios vezes 3 meios, porque o quadrado do segundo é tudo ao quadrado, tanto o numerador quanto o denominador. Como que faz isso mesmo que a gente viu na regra da multiplicação de fração? Numerador vezes numerador, 3 vezes 3, 9, e denominador vezes denominador, 2 vezes 2, 4. Pronto, o terceiro é 9 quartos, tá? Muito bem, continuando. Quem é o 51 ao quadrado? 51 ao quadrado eu posso fazer de diversas formas, tá? Vocês escolhem. Aí um jeito fácil, eu vou apagar aqui porque a gente vai precisar usar. Eu vou fazer o quê? O 51 ao quadrado, eu posso fazer o 50 mais 1, tá? É o jeito mais fácil, mas a gente pode fazer 49 mais 2, e aí vocês 20 mais 50, 20 mais 31 também dá, tá? Eu vou fazer 50 mais 1 ao quadrado. Então, vamos fazer o quadrado do primeiro. Então, eu vou ter lá 50 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é 50, vezes o segundo, que é 1, mais o quadrado do segundo, que é 1 ao quadrado. Continuando aqui embaixo, 50 ao quadrado é 50 vezes 50. Eu sei que 5 vezes 5 dá 25. E aí eu vou ter que acrescentar 2 zeros porque está ao quadrado, já deu 2.500. 2 vezes 50 dá 100. 100 vezes 1 dá 100. Mais 100. E depois mais 1. 1 ao quadrado é 1 vezes 1 que dá 1. 2.500 mais 100, 2.600 mais 1, 2.601. E aí a gente resolveu rapidinho aqui da mesma forma, tá? Vamos avançar aqui, pode dar um pause se vocês quiserem corrigir, para vocês terem, tá? É muito importante que vocês parem agora e façam essa correção, gente. Então, dê um pause, olha o que vocês acertaram, olha o que vocês erraram, tá? E aí, depois a gente continua aqui, no próximo. Aí a gente avança um pouquinho. Então, vamos lá. Próximo slide. Eu tenho agora, a gente viu o quadrado da soma, né? Agora a gente vai ver o quadrado da diferença. Gente, é a mesma coisa. A única coisa que vai mudar, depois dá uma lida aqui, é o sinal do termo central. Lá eu não tinha A mais B ao quadrado? E aí como que a gente fazia pela frase? O quadrado, esse é o primeiro, tá? E esse é o segundo termo. Como eu fazia? O quadrado do primeiro, então A ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é o A, vezes o segundo, que é o B, mais o quadrado do segundo. O que vai acontecer com esse? Esse ele vai ser no meio, ele não está ao menos. O que vai acontecer? Vai ser a mesma coisa, porém o sinal do segundo termo vai ser negativo, porque ele está menos aqui. Então, olha lá como vai ficar o quadrado do primeiro, A ao quadrado,
menos, ó, menos 2 vezes o primeiro, 2 vezes A, vezes o segundo, que é B. E aí? O terceiro termo sempre é mais o quadrado do segundo. Por quê, professora? Aí vocês podem olhar aqui, ó. Olha o que ele fez. Ele pegou aqui, tá? E estava lá, A menos B ao quadrado. Então, ele fez aqui, a gente pode fazer pela distributiva. Eu vou fazer de um outro jeito aqui, só para vocês verem que aqui tá explicando de um outro jeito. Mas olha por que é menos. Eu vou fazer um passo a passo aqui para vocês entenderem rapidinho. Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui, ó, A menos B ao quadrado. Se eu for fazer pela distributiva, é A menos B vezes A menos B. Não é isso? E aí, o A vai multiplicar com A, depois o A vai multiplicar com B, depois o B com A e o B com o B. Então, vamos lá. A vezes A ao quadrado. Menos B vezes A, ó. AB menos com mais, menos BA. Aqui, vai, o B tá primeiro multiplicando. Ai, desculpa, eu tô no A. Tá, eu tô doida aqui, ó. É o A que tá multiplicando, ó. Eu tava com azul. A vezes B, esse A. Então, vai ter AB mais esse A é positivo, com esse B é negativo. Então, menos AB. Depois, agora eu vou pro B. B vezes A, ó, dá BA, menos com mais, esse é positivo, menos BA. B vezes B dá B ao quadrado. E menos com menos fica mais, tá? E aí, gente, esse BA não é a mesma coisa que AB? Então, não posso colocar na ordem, ó, AB menos AB e depois mais B quadrado? Eu não posso somar aqui, fazer a operação juntando? Eu estou devendo 1. Vou lá e fico devendo 1. Estou devendo 2. Então, A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. E aí, com isso, a gente consegue entender da onde que esse terceiro aqui, ó, é positivo e esse segundo é negativo. Tudo bem? Então, pela frase, ó, olha aqui de novo. O quadrado do primeiro. Joga lá o quadrado do primeiro. Menos, porque o sinal central é negativo. 2 vezes o primeiro, que é o A, vezes o segundo, que é o B. Mais o quadrado do segundo. Pronto, a gente chegou sem precisar fazer a distributiva, tá? Mas na dúvida, na hora, resolvam pela distributiva. Muito bem, avançando. A gente tem aqui uma situação, ele está decompondo, fazendo pela distributiva aqui, tá? Depois vocês podem dar uma olhada. E aqui ele deu um exemplo, ó. Y menos 3 ao quadrado, vamos completar. Quem é? É o y menos 3 vezes o y menos 3. Faz lá a distributiva. O que a gente tem? Y vezes y, y vezes y. Depois, y vezes 3, menos 3, y vezes menos 3. Depois, menos 3 vezes y. E depois, menos 3 vezes menos 3. Y vezes y ao quadrado. Colocando na ordem, ó, menos y3 menos y3 vezes 3. Ai, peraí. Aqui já tá... eu coloquei um 3 a mais aqui, o 3 já tá ali, ó. Menos y3. Depois, mais, porque menos com menos fica mais, 3 ao quadrado também, mesma coisa. E aí, o que a gente tem? Y ao quadrado, menos 2 vezes y3, mais 9. 3 vezes 3 é 9. Então, a gente tem que y menos 3 ao quadrado é o quê? O quadrado do primeiro, ó, vou fazer pela fórmula, y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, 2 vezes y vezes, ó, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 3, 6, vezes y, 6y.
Olha lá, 6y. E depois, mais o quadrado do segundo. Qual que é o quadrado de 3? 3 ao quadrado, 9. Chegamos no mesmo valor. Tudo bem? Pensando no número, ó, quem é o 29? Numa subtração, é o maior dele, é o 30 menos 1, dá 29, a mesma coisa. Vamos fazer daquele jeito. O quadrado do primeiro, 30 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é 30, vezes o segundo, que é 1, mais o quadrado do segundo, que é 1 ao quadrado. 30 ao quadrado é 30 vezes 30, que dá 900. Menos 2 vezes 30, 60. 60 vezes 1, 60. Mais 1 ao quadrado, o 2 ficou lá embaixo, 1. 900 menos 60, gente, dá 840, né? 840 mais 1, 841. Então, 29 ao quadrado é igual a 841. Faz a prova para ver se é isso mesmo, ó. 29 vezes 29, não é? 9 vezes 9, 81, vão 8. 9 vezes 2, 18. 18 com 8, 26. Mais 2 vezes 9, 18, sobe 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. 8 com 6, 14. Sobe 1. 5 com 2, 7, com 1, 8. Olha lá, ó, mesmo valor. Tudo bem? Vamos avançar um pouquinho. Sei que está acabando já, gente. E aí vocês têm agora esses exercícios que eu vou parar aqui. E esses exercícios, que eu acho que já até extrapolou um pouquinho nossa aula, vai ficar como liçãozinha de casa. Todo 1, o 2 e o 3. Olha que no 2 tem pela soma também, tá? E pela diferença. E aí eu vou querer, então essa página vocês vão resolver em casa, e semana que vem eu vou corrigir, tá? E aqui eu vou deixar a frase para vocês anotarem, essa frase que a gente falou. Então, olha lá, quando é o quadrado da soma, né? Então, aqui é o quadrado da soma. E aqui é o quê? É o quadrado da diferença. Então, olha só, é a mesma frase que vocês têm que gravar, ó. O quadrado do primeiro, o primeiro termo, esse é o primeiro, esse é o segundo. Aqui, ó, o primeiro, o segundo, sempre nessa ordem. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Olha aqui na de baixo, só vai mudar esse sinal aqui, ó. A frase é a mesma. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo. Mais, ó, tá vendo? Tá igual? O quadrado do segundo. Tudo bem? Pausa, anota para vocês não esquecerem, que eu acho que vai ser muito mais fácil de resolver do que pela distributiva, tá bom? Beijos e até mais!